Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência, de Balthazar Gracian. Hoje é nosso encontro de número 75 e vamos ver dos aforismos 297 até o 300. Hoje, pessoal, é o grande dia. Eu estou super feliz da gente concluir. Hoje é o nosso dia de conclusão dessa obra, a leitura completa do livro, de cabo a rabo, como se diz. A gente viajou, foi uma longa jornada de mais de 30 horas. Você que for acompanhar desde o início até o final, são mais de 30 horas de conteúdo riquíssimo, que a gente fez uma verdadeira viagem pelos mais diversos campos, as mais diversas áreas do conhecimento, desde a filosofia, psicologia, psicanálise, a lógica, metafísica, a parte da espiritualidade, religiões. A gente fala um pouquinho das mais diversas religiões aqui, entre muitos outros assuntos, saúde do corpo, éticas, questões voltadas para o desenvolvimento humano, expansão de consciência, milhares de assuntos a gente trouxe de forma bem multifacetada, eu procurando passar da maneira mais simples possível para vocês. Espero que tenha sido bom para vocês, tanto como foi para mim, tenha sido proveitoso, eu tenha podido transmitir conhecimentos profundos, transformadores. Esse é meu objetivo, através de forma simples, didática, passar o máximo de conteúdo possível e que seja útil, seja proveitoso, seja transformador na vida de vocês. Agradeço imensamente vocês estarem aqui nesse dia tão importante para mim e importante aqui para o canal também. Antes da gente começar, como eu sempre peço, deixem um like, um joinha, é super importante para que o canal possa crescer e atingir cada vez mais pessoas. É assim que o YouTube funciona, pelo número de curtidas. Ele entende que é um conteúdo relevante e assim distribui para mais pessoas. Então conto com vocês. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel, beleza? Nesse vídeo de conclusão, gente, nós vamos ver esses 4 últimos aforismos e, para minha alegria, ele fecha esse livro com reflexões muito amplas da espiritualidade e trazendo questões do budismo, né? Quem me acompanha sabe o quanto eu sou apaixonado pelo budismo. Eu vou contar uma historinha que eu ainda não contei nos vídeos anteriores, super bacana, para falar sobre a ética. Nós temos atitudes éticas no cotidiano, vocês vão entender perfeitamente o contexto. E no outro aforismo a gente vai falar também sobre o caminho óctuplo, que foi o caminho de sabedoria ensinado pelo Buda histórico, o Buda Gautama. Ele ensinou o caminho óctuplo como sendo o caminho para a iluminação. A gente vai trazer isso dentro do contexto dos aforismos, ou seja, muita coisa do budismo. O Balthazar Gracian, ele se alimentava profundamente das outras religiões, ele trazia isso para o contexto cristão, que era o contexto que ele vinha, mas a gente sabe que se você tiver sabedoria, você pode fazer altas pontes entre os conhecimentos, as sabedorias das mais diversas religiões. Aqui, ao longo desses estudos, eu procurei fazer isso da maneira mais simples, mais objetiva possível. Beleza, gente? Vamos lá começar pelo 297. Ele diz assim: comportar-se sempre como se fosse observado. Um homem atento percebe que é ou que será visto. Sabe que as paredes têm ouvidos e que o mal feito acaba por ser conhecido. Mesmo quando está só, comporta-se como se estivesse à vista de todos, e sabe que tudo será conhecido. Considera agora como testemunha aqueles que pela notícia o serão depois. Não se incomoda de ser observado até dentro de sua casa aquele que deseja que todos o notem. Esse aqui é um aforismo bem curtinho, mas ele está falando, gente, sobre a questão da ética, de você ser uma pessoa que é muito enraizado nos seus princípios e valores, e que você, independente de estar sendo observado ou não, você age de forma correta, de forma que se espera de alguém virtuoso. Infelizmente a gente vive num país que é cheio dos jeitinhos, que se você conseguir burlar as coisas, você se passa por até um esperto, um vencedor, esse tipo de asneira, a meu ver. Se você é uma pessoa realmente ética, virtuosa, aquilo que você faz sem as pessoas verem, sem as pessoas ficarem sabendo, você faz independente de ser visto ou não. E aqui nesse aforismo ele está trazendo isso. E assim que eu li, gente, na mesma hora, eu me lembrei de uma historinha simplesmente perfeita,
que traz essa ilustração de você fazer as coisas com ética, com dignidade, com muita certeza dos seus valores, virtudes. É uma historinha do budismo Zen que conta o seguinte: existia um grande sábio, um mestre Zen, muito respeitado, muito famoso, numa região, numa determinada aldeia, e ele tinha o seu templo, né, que muitos chamam de ashram, né? Ele tinha o seu templo, no qual tinha muitos discípulos, era um templo muito respeitado, aclamado, e aí num determinado dia ele estava lá meditando. Todos os dias eles têm os seus momentos de meditação, eles estavam meditando com os seus discípulos. Aí ele quis trazer uma grande lição de sabedoria para eles. Ele teve uma sacada genial e quis testar, de certa forma, os seus discípulos. Ele chegou lá no dia para eles: pois é, gente, eu vou pedir para vocês me fazerem uma tarefa, digamos assim, para a gente para saber como é que está o desenvolvimento de vocês. E ele ensinava toda a questão dos valores, virtudes, e aí eles todos curiosos por saber qual era esse desafio que ele ia pedir. Aí ele contou que lá perto tinha um outro vilarejo com outro templo que tinha assim muitas coisas que poderiam ser roubadas, né? E aí eles estavam meio que assim, precisando de coisas, né? A situação material não estava lá das melhores, e aí ele quis meio que justificar, entre aspas: não, a gente está precisando de coisas, então eu quero que vocês vão lá e roubem na calada da noite, né? Vocês vão lá na hora que todo mundo estiver dormindo, vão lá e roubem tudo que vocês quiserem nesse outro templo. E aí eles arregalaram logo os olhos: mestre, mas como pode? O senhor está pedindo para que a gente vá roubar? Aí ele disse: mas é com uma condição que eu peço que vocês façam isso. Eu só quero que vocês façam isso na calada da noite, que ninguém os veja. É só isso que eu peço de vocês. Vão lá, roubem tudo que você quiser e que ninguém os veja. E aí ele voltou lá para suas obrigações e tudo mais. E aí eles ficaram encucados. Eles ficaram o resto do dia assim, pensando naquilo: nossa, como é que o mestre conseguiu falar um negócio desse, gente? Será que ele endoidou? Ele ficou abirobado, como se diz. Mas como eles eram discípulos e ele é uma figura de autoridade, eles obedeceram, e aí eles se organizaram, fizeram tudo direitinho. Aí na calada da noite eles foram lá para esse outro vilarejo e foram roubar tudo que podiam, né, para que ninguém os visse. E aí de manhãzinha cedo, que eles acordavam sempre cedo para meditar, ele foi lá para o salão onde todos eles se reuniam para meditar. E aí, para surpresa do mestre, tinha uma pessoa lá sentada naquela posição de lótus, meditando em silêncio, né, naquela posição bem conhecida do budismo. E aí ele chegou, interrompeu e perguntou: vem cá, por que você não foi lá com seus colegas, com os outros discípulos, para roubar no outro, né, templo, como eu mandei para vocês? Aí ele está dizendo: não, mestre, de forma alguma, eu estou fazendo o que o senhor me pediu. Aí ele: como assim você está fazendo o que eu lhe pedi? Eu não tinha pedido para vocês irem lá roubar? Mas ele falou: não, mestre, você falou que a gente fosse, mas com uma condição, de que ninguém nos visse. Mas eu estou me vendo o tempo todo, e eu sei que se eu for e que eu roubar uma coisa que não me pertence, isso é completamente errado. Você não nos ensinou isso. Você nos ensinou a virtude, a honestidade, tudo aquilo que são grandes virtudes. Você nos ensinou isso. Então eu não posso fazer isso, porque eu estaria indo contra a minha natureza, contra os meus princípios e valores e virtudes. E aí conta a história que esse mestre ficou feliz da vida com a sabedoria, com a sagacidade do seu discípulo. E quando ele se foi, quando ele partiu, foi ele que se tornou o seu sucessor. E todos os outros tiveram essa lição muito pesada de que eles não tinham internalizado as verdades tão profundas que aquele mestre tinha ensinado. Não é bonita essa história, gente? Então, que a gente leve isso para a nossa vida. Como é que você age quando ninguém te vê? Você conseguiria ser completamente honesto, fazer tudo com muita honestidade, com muita ética, mesmo que ninguém o visse? Se você tivesse, por exemplo, uma possibilidade de conquistar alguma coisa material, sendo que com certeza ninguém iria lhe punir ou coisas do tipo, você o faria? Esse tipo de questionamento pode ser levantado a partir desse aforismo. É um baita de um aforismo para a gente pensar na nossa própria vida e como é que está o nosso nível ético. Será que está no nível elevado ou será que está no nível ainda muito rasteiro, muito primitivo?
Que tal a gente se mirar na sabedoria budista para a gente se tornar cada vez mais ético, cada vez mais honesto? É assim que eu penso, e essa historinha eu acho simplesmente perfeita para ilustrar tudo isso. Vamos lá pro 298, que diz assim: 3 coisas fazem um prodígio e estão no cume da sua liberdade: a inteligência fecunda, o discernimento profundo e o gosto agradável jucundo. A imaginação constitui um dom notável de raciocinar bem e entender o bem. Aprender bem o correto pensar é filho da racionalidade. A inteligência deve ser aguçada e não laboriosa. Deve residir na cabeça e não na coluna vertebral. Quando se tem 20 anos, a vontade reina. Aos 30, a inteligência. Aos 40, o discernimento. Certas cabeças irradiam luz como os olhos do lince e raciocinam melhor na escuridão profunda. Já outras, as instantâneas, sempre descobrem o que é mais oportuno para o momento. As soluções lhes ocorrem com frequência e bem. Feliz intelecto fértil, no que concerne ao bom gosto, dá sabor à vida. Aqui ele está falando dessas 3 coisas que fazem um prodígio. Eu vou repetir essas 3 coisas: inteligência fecunda, discernimento profundo e gosto agradável jucundo. É muito bonito o que ele está trazendo aqui, gente, porque assim que eu li, na mesma hora eu me lembrei desse caminho óctuplo ensinado pelo mestre Buda Gautama, o Buda histórico. Ele, quando se iluminou, conta-se, né, que ele, assim que se iluminou, ele fez um baita de um discurso, e nesse discurso ele contou para as pessoas o seu momento de epifania, e aí meio que ele enunciou essas nobres verdades. Aqui eu vou só resumir, e até antes de resumir, eu até sugiro para vocês, gente, se vocês querem maiores aprofundamentos sobre as verdades do budismo, assistam a Monja Coen. A Monja Coen é simplesmente a maior autoridade no Brasil para falar sobre o budismo. Ela tem um monte de lives aí no Instagram. Se vocês olharem até no YouTube, vocês vão ver muitas aulas ela explicando com os mínimos detalhes esse caminho óctuplo e as nobres verdades. Mas aqui eu vou só pincelar, trazer muito rapidamente. Nesse grande discurso do Buda, logo após a iluminação, ele contou essas 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade é sobre o sofrimento. Ele diz: o sofrimento, ele existe. E é uma baita de uma verdade, gente. A gente vive imerso no sofrimento. Todos nós sofremos. Mas a gente precisa entender que tem como sair disso. E aí são as outras verdades. A segunda nobre verdade é que o sofrimento, ele pode acabar. Né? O sofrimento, ele tem uma causa. Né? Na realidade, a segunda nobre verdade, ela diz isso, que o sofrimento, ele tem uma causa. Não é do nada que a gente sofre. Aí a terceira nobre verdade, ela diz que a causa do sofrimento são os nossos apegos. A gente tem muitos apegos e a gente precisa se libertar dos nossos muitos apegos, que é a raiz do sofrimento, o que eu concordo 1000% plenamente. A raiz dos nossos sofrimentos são os nossos apegos. E aí a quarta nobre verdade é como você sair do sofrimento, como você alcançar a iluminação, que é quando você não sofre mais. E aí são 8 caminhos, o caminho óctuplo, que ele fala sobre várias coisas que você deve fazer da forma correta. E aí, fazendo esse link das 4 nobres verdades com esse aforismo, dá pra gente ligar. Vou até anotei aqui para não esquecer, não falar de forma torta, né? Tudo direitinho. A inteligência fecunda, gente, é o nosso pensamento, né? O nosso pensamento está relacionado com a nossa consciência. Pensamento e consciência são quase como sinônimos. Se vocês observarem na internet sites, textos que falam sobre as nobres verdades, alguns vão falar pensamento correto e outros vão falar consciência correta. Essa é a conexão com a inteligência fecunda. E aí o discernimento profundo são as boas escolhas, quando a gente faz escolhas mais acertadas na vida. E isso é o esforço correto. Quando a gente se esforça no caminho da ética, no caminho da retidão, a gente está seguindo esse caminho de iluminação, esse caminho de sabedoria ensinado pelo Buda.
E o gosto agradável seria o modo de vida correto. Esse gosto agradável é você ter uma vida que você faz tudo de forma harmônica, de tudo de uma forma feliz, vivendo o seu propósito da melhor forma possível. Esse é o modo de vida correto. Percebe como é super bacana? Repetindo: inteligência fecunda, consciência correta, discernimento profundo, são as boas escolhas, o esforço correto. O gosto agradável é o modo de vida correto. E aí tem, gente, os outros 5 que eu não citei aqui, né, que são 8. Eu até anotei aqui, eu nunca gravei, gente, apesar de já ter lido muitas vezes. Eu nunca aprendi assim de cor quais são eles, então eu anotei aqui para falar para vocês. Tem a concentração correta, né, como que você coloca o seu foco mental, a compreensão correta, a compreensão de tudo aquilo que lhe cerca, das coisas que surgem para você. Palavras corretas, você usar as palavras de forma que seja construtiva, que agregue valor. Ações corretas, tudo isso a gente falou ao longo desses vídeos, né? Ações boas, palavras boas, tem esse lado das ações corretas. E por fim, a atenção correta, onde que você coloca a sua mente, no que você se alimenta. Essa atenção correta tem muito a ver com isso, aquilo que nutre os seus pensamentos. E assim está de forma extremamente resumida esse caminho óctuplo que eu quis trazer para vocês. Eu não trouxe isso em nenhum dos vídeos anteriores, então para mim é uma alegria a gente estar concluindo esses estudos com chave de ouro, trazendo novos conteúdos, trazendo coisas que não foram trazidas, levantadas em vídeos anteriores. Espero que tenha sido compreensível para vocês, mas não fiquem só nisso, gente. Tenham essa curiosidade, queiram ir além. A Monja Coen é a pessoa mais gabaritada para falar sobre isso, né? Porque enfim, a ordem dela, né? Ela é do Zen, ela ensina essas coisas com muita maestria. Vamos lá pro 299, que diz assim: deixar com fome. Deixe um resto do néctar nos lábios. O desejo é a medida de apreço. Assim como com a sede física, é de bom alvitre mitigá-lo, mas não saciá-lo. O bom, sendo pouco, é duplamente bom. A queda é grande da segunda vez. Todo excesso de agrado é perigoso. Faz com que a superioridade mais eterna seja desdenhada. A regra única para agradar: aguce o apetite pela fome com que ficou. Se for preciso que haja irritação, a impaciência do desejo será melhor do que o tédio da fruição, e a espera faz o prazer ser apreciado em dobro. Esse aqui, gente, é um aforismo relativamente curto e que ele está falando de verdades incríveis, e uma das coisas que me deixa pasmo até é o quanto esse aforismo ele é super atual. Como eu comentei diversas vezes ao longo dos vídeos, esse livro foi escrito há mais de 300 anos e tem coisas que parecia que ele estava prevendo o futuro. A gente está vivendo hoje exatamente isso, essa questão dos excessos. Existe excesso de tudo, excesso de informações principalmente. Se você vai na internet, você tem zilhões de vídeos, você tem zilhões de livros em PDF, né, zilhões de mensagens nas redes sociais, Facebook, Instagram, comunidades com milhões de pessoas, e aí é tanta informação que você não consegue assimilar. E as pessoas, de modo geral, elas estão como que perdendo a noção daquilo que precisa de tempo, de apreciação, para que seja, digamos, internalizado, assentado, principalmente as questões voltadas para o conhecimento, gente, para a gente adquirir novos conhecimentos e que aquilo seja de fato incorporado na nossa vida. A gente precisa ter tempo, a gente não precisa ter tanta pressa, porque se você tem pressa, se você vai, como se diz popularmente, com muita sede ao pote, você não vai conseguir aprender nada direito. Você vai ver um montão de coisas, mas nada de forma mais profunda. E hoje em dia as pessoas têm como que uma pressa, assim, elas não conseguem. Inclusive, eu até faço questão de comentar isso, que muita gente comenta. Elas veem um vídeo mais longo na internet, elas não conseguem nem sequer assistir do começo ao fim. Ou então elas utilizam aquele mecanismo que até no WhatsApp hoje em dia tem, de você acelerar, assiste no 1,5 vezes, ou então no 2 vezes. E aí a pessoa fica lá que nem uma matraca. E aí você tenta absorver um monte de coisa, porque você não tem tempo, você tem que correr contra o tempo. Nessa hora eu até me lembro daquele
coelhinho da história da Alice no País das Maravilhas. Ele sempre diz, eu tô atrasado, eu tô atrasado. As pessoas hoje em dia têm essa loucura. Elas pensam que estão atrasadas pra quê, gente? Qual é o compromisso tão inadiável assim que você tem que ficar nessa loucura? E aqui eu tô querendo trazer essa crítica super importante. Não queira fazer isso, né? Se você quer aprender com deleite, com realmente internalizando as coisas, não fique apressando, não fique assistindo as coisas no duas vezes, né? Isso é muito fundamental. Eu falo isso até meio que rindo, né? Porque hoje em dia é comum, a maioria das pessoas fazem isso, principalmente no WhatsApp. Foi uma das atualizações do WhatsApp que foi mais assim aclamada pelas pessoas, porque agora elas podem, entre aspas, aproveitar melhor o tempo. E uma das coisas que eu acho muito assim, bacana, que ele traz dentro desse aforismo, é essa questão da quantidade. Hoje em dia tem quantidades para tudo e as pessoas elas não conseguem mais sentir essa questão da falta. E aí o prazer que dá daquela falta de algo, né? E aí a gente vê isso em tudo, assim, digamos que você vai para um restaurante, por exemplo, para levar para um outro lado. Você vai para um restaurante, você tem zilhões de opções e aí você fica perdido, né? Você não sabe nem o que fazer para escolher. E outra coisa também é a facilidade com que tudo hoje em dia as pessoas têm, né? Se você quer comer o que quiser, você pode simplesmente ligar para um telefone ou então pedir no aplicativo do iFood e em questão de minutos aquilo chega na sua casa. Você não precisa nem sequer sair, se deslocar para ir para um lugar e assim, até convidar amigos, pessoas para irem com você. Você não precisa mais de nada disso hoje. Você aperta um botãozinho do aplicativo, confirma uma compra, em minutos chega na sua casa. No outro lado também desses excessos, filmes, né? Hoje em dia a gente tem os catálogos de internet da Netflix, né, da Amazon, né, e muitas outras, né, HBO e por aí vai, zilhões de filmes, tem tanto filme que você não sabe nem por onde começar. Você tem lá uma lista gigantesca de opções e aí você fica, que filme eu vou assistir hoje? Eu não sei, tem zilhões para assistir. Antigamente não era assim. Antigamente, para você assistir um filme bacana principalmente, você tinha que ir pro cinema, você tinha toda aquela coisa de esperar. Se você não tivesse condições financeiras, você tinha que esperar para passar em algum desses horários de filmes comuns, tipo tela quente, coisas assim. Às vezes esperar 2 anos para assistir um filme. Antigamente era desse jeito. E antigamente que eu digo não tão longe assim, tipo 20, 25 anos atrás, era absolutamente diferente de hoje, quando as pessoas não tinham esse acesso ilimitado à internet. Então hoje em dia as pessoas parece que não valorizam mais. A coisa ficou tão fácil, digamos assim, tão abrangente, tão assim na palma da mão, que as pessoas não curtem mais como poderiam curtir. Então aqui ele traz essa de certa forma crítica para que você se deleite mais, você aproveite cada um dos momentos. Você vai assistir um filme, esteja totalmente presente assistindo aquele filme. Se você vai comer alguma coisa diferente, especial, aproveite, sinta o cheiro, frua os sabores. Aproveite, gente, viva o momento presente. Não fique nessa loucura do coelhinho da Alice no País das Maravilhas. Tô atrasado. Não precisa disso, gente. Vamos fruir o momento presente, o aqui e agora, que é tudo que nós temos. A nossa vida se dá no aqui e agora. Beleza, gente? Vamos lá pro 300 pra gente concluir esse vídeo e concluir essa série também. Em resumo, ser um santo, isso diz tudo. A virtude é uma cadeia de todas as perfeições, o centro de toda a felicidade. Torna-o prudente, discreto, perspicaz, sensível, sensato, corajoso, cauteloso, honesto, feliz, louvável, verdadeiro, um herói universal. 3, esses nos tornam bem-aventurados, sábio, sadio e santo. A virtude é o sol do mundo e o seu hemisfério é uma boa consciência. É tão encantadora que ganha a graça de Deus e dos homens. Não há nada tão amável quanto a virtude, e nem tão detestável quanto o vício. A virtude só é autêntica, tudo o mais é imitação. Capacidade e grandeza se medem pela virtude, e não pela sorte. Só a virtude basta a si mesma, faz-nos amar os vivos e lembrar os mortos. Esse aforismo, gente, é perfeito. Ele conclui essa obra
trazendo, ele diz aqui um resumo, ser um santo, se isso diz tudo, é que ele tenta resumir, né, toda a questão da prudência. Ele traz diversas virtudes, coisas que foram trazidas ao longo de todos os aforismos, e aqui a gente aprofundou, esmiuçou ao longo desses 75 vídeos, mas ele coloca o resumo, são essas 3 bem-aventuranças: ser sábio, sadio e santo. Aí eu quero trazer principalmente a reflexão para o que ele fala sobre isso: ser sábio, ser sadio e ser santo. Ser sábio é essa questão da consciência, da nossa expansão de consciência, o nosso lado da mente sã. Assim que eu li esse aforismo, gente, eu me lembrei daquela frase super conhecida, que é da doutrina oriental. A gente vê isso na espiritualidade oriental: a mente sã num corpo são. E aí é isso que ele fala: o sábio é essa pessoa que tem essa mente sã. A pessoa sadia é aquela pessoa que faz de tudo para ter um corpo que seja saudável. Para que ela tenha um corpo saudável, aqui eu relembro que eu já falei diversas vezes por aqui: a gente ter uma boa alimentação, a gente dormir bem, a gente praticar atividades físicas, a gente ter momentos de silêncio, momentos de meditação, momentos de contemplação, para que a gente se alimente nossa mente. Tudo isso faz com que a gente tenha um corpo saudável. E por fim, ser santo. Esse ser santo, eu sempre gosto de fazer essa dicotomia entre pecado. A gente fala que alguém é santo, aquela pessoa que não comete pecados. E aí a minha visão de pecado, ela é absolutamente diferente daquela visão religiosa, principalmente a visão católica, que é onde a gente, assim, é o que predomina no nosso país, no Brasil. Ser santo, gente, é aquela pessoa que não comete pecados de forma exorbitante, né? A gente não aprende isso no catolicismo, né? Eu acredito que muitos de vocês aqui ou são católicos ou vieram de origem católica. É isso que de certa forma determina a vida de um santo: não cometer pecados. Mas para mim, gente, o pecado é simplesmente, eu gosto de chegar na etimologia da palavra. O pecado é quando você erra o alvo. É como tipo assim, você tem um alvo, uma meta, algo para você se mirar, e você desviou, você não foi por aquele caminho. Isso é o pecado na sua origem etimológica. Não é bacana isso? Então, essa questão de você ser santo é aquela pessoa que sabe muito bem o que quer, ela sabe muito bem qual é o seu caminho, o seu propósito, sua missão de vida. E o que faz com que você descubra tudo isso? Autoconhecimento. Então, qual o resumo de tudo? Busquemos profundamente o autoconhecimento, a gente tenha essa expansão de consciência para ter uma mente sã, e cuidemos do nosso corpo para que ele seja saudável e a gente possa ter uma vida longeva. Se você faz isso, pronto, você se torna uma pessoa maravilhosa, que está num processo muito concreto de lapidação, de evolução do seu ser como um todo. Não é bonito isso, gente? Então assim a gente conclui essas reflexões. Claro que há muito mais que poderia ser levantado, mas eu quis trazer os pontos principais, centrais. Assim a gente conclui a minha profunda gratidão, gente, gratidão imensa a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, assistiram essa série, comentaram, curtiram, compartilharam com seus amigos. Para mim é uma verdadeira honra. E assim, continue acompanhando o canal, gente, porque muito em breve vai vir novidades. Eu não vou parar por aqui. Eu tenho gostado demais, né, desse serviço, de certa forma, de compartilhar através do YouTube. E continue acompanhando, porque muito em breve vai vir novidades. Então um grande abraço a todos vocês. Não deixem de dar um like, um joinha, compartilhar com os amigos de vocês, convidarem outras pessoas para que o canal possa crescer cada vez mais e assim se expandir para chegar para cada vez mais pessoas. Mais uma vez, imensamente gratidão a todos vocês e nos vemos muito em breve. Um grande abraço e até os nossos encontros futuros, em outras obras, em outros projetos. Um grande abraço e até lá!